na minha prática, eu precisei, ao longo desses 15 anos, quebrar a cabeça e quebrar a cabeça, ler muito, conversar com muita gente e atender muito no consultório, para desenvolver formas de desenvolver valores, desenvolver formas de trabalhar valores na clínica que fossem significativas e efetivas. No final das contas, eu tenho me baseado em 3 grupos de estratégias diferentes para mobilizar valores. Eu vou tentar escolher uma dessas e eu vou escolher essa primeira, que é o que está escondido pela luta, mas eu já te adianto que são 3 grupos de estratégia que eu normalmente utilizo para mobilizar valores, que é o que está escondido pela luta, o primeiro, nós vamos falar sobre isso, observar o fluxo comportamental, eu tento falar sobre isso, mas é um diálogo com a psicologia positiva, com a noção de flow, e o terceiro, a construção de narrativas funcionais. Mas hoje eu espero que você termine essa aula com a clareza sobre esse item 1, que é o que é que está escondido pela luta como uma forma de mobilizar valores na clínica. Me acompanha aí. Veja essa imagem de um iceberg. E você, como todas as grandes metáforas sobre isso ocorrem, você vai perceber que tem uma parte pequena que é visível e tem essa grande parte abaixo. E junto comigo, eu te convido para pensar sobre uma paciente ou sobre um paciente que ele teve uma história, por exemplo, de que os pais morreram quando ele era muito novo, quando ela era muito nova. E os pais morreram quando ela era muito nova e ela acabou migrando de casa em casa dos tios, em casa de parentes mais ou menos distantes. E ela aprendeu a desenvolver um repertório complicado em relação à confiança, porque quando ela se sentia um pouco mais segura, um pouco mais estável, tinha que mudar de casa, tinha que mudar de escola, tinha que mudar de amizades que estavam no entorno. E essa figura nos procura não por causa da história no primeiro momento, a queixa não é essa. A queixa é: eu tenho pensamentos obsessivos de que eu estou fazendo o meu namorado se tornar uma pessoa ruim. Eu tenho pensamentos obsessivos que são assim: eu estou fazendo ele se tornar uma pessoa ruim e eu já estou quase terminando mais esse relacionamento porque eu me sinto extremamente mal com essa pessoa. Essa é a queixa. E aí você pode pensar: Thiago, peraí, mas então eu tenho que arranjar um jeito de atacar esse pensamento obsessivo para poder essa figura conseguir viver a vida que ela quer viver. Lembra, e aqui eu vou precisar de todo o conhecimento que você adquiriu na aula 1 e na aula 2. Lembra que nós conversamos de que tanto as estratégias de inflexibilidade psicológica quanto as estratégias de flexibilidade psicológica estão dentro de uma dimensão, nesse caso, pensamentos, por exemplo, a dimensão que é a cognição, e que nessa dimensão psicológica existem anseios. Pois bem, qual é o anseio dessa dimensão psicológica e a cognição? Você lembra? O anseio é esse aqui, ó, coerência. Então, o seu pensamento clínico é: ela me disse que tem um pensamento obsessivo, que é estou fazendo ele se tornar uma pessoa ruim. A que ela está tentando dar coerência? Qual é o aspecto da vida dela que ela está tentando tornar mais coerente racionalmente falando? E aí você pode chegar à conclusão, por exemplo, de que ela começa a produzir mais esses pensamentos de eu estou fazendo ele se tornar uma pessoa ruim, quando, de uma maneira extremamente estranha, quando ele está indo melhor no trabalho, quando ele está se vestindo melhor. Eu me lembro de um relato de um paciente que, quando via a namorada sair bem vestida de casa, ele começava a se sentir muito mal e ter vários pensamentos e puxava ela de volta e fazia ela sair de casa triste. E o que está na base disso? Olha, na base disso, aí a gente vai descendo o nível. O que é visível, todo mundo percebe, ela é muito obsessiva, ela fica com esse pensamento que ela fica dizendo para todo mundo de que ela está fazendo o cara ser uma pessoa ruim. Aí a gente desce o nível e chega a uma certa insegurança. Esses pensamentos tentam dar coerência a uma experiência que é: quando eu sinto que ele está feliz, quando eu sinto que ele está bem, eu sinto que ele vai me deixar, eu começo a ficar angustiado, eu tenho medo de perder e eu caio fora. Então, os pensamentos são uma forma de dar coerência para essa experiência afetiva de insegurança. Você lembra qual o anseio dessa dimensão psicológica que é a afetividade? O anseio é sentir, é uma busca pela experiência afetiva, é algo que ela deseja, mas ao mesmo tempo está entre a evitação experiencial e a aceitação. Então, nesse outro nível, a questão principal não é o pensamento obsessivo, mas ele ocorre quando ela está em um contexto em que se sente insegura. Ele ocorre para dar coerência a essa experiência privada de insegurança.
Aí a gente desce outro nível. O que é que essa luta dela contra o pensamento e contra o sentimento está escondendo? Nesse outro nível, a gente começa a questionar: o que é que você faria se essa luta terminasse? O que é que você faria se esses pensamentos fossem embora? Se esses sentimentos de insegurança fossem embora? O que seria diferente da sua vida? E ela pode se acomodar um pouco mais na cadeira e te dizer: eu ia voltar para casa. E eu ia ficar com ele e eu ia conseguir não ter tantas reservas. E eu ia querer celebrar junto com ele as vitórias, eu ia conseguir estar com ele, mas eu não consigo, porque eu me sinto mal, porque esses pensamentos vêm. E agora você desceu a um nível maior que está se aproximando de qual é o significado dessa relação para ela. Por que esses pensamentos de eu estou fazendo ele ser uma pessoa ruim, ou então o sentimento de insegurança não aparece, por exemplo, quando ela está prestes a perder o emprego? Por que acontece no relacionamento, mas não em outras situações relevantes da vida? Porque o relacionamento importa. Quanto mais próximos de viver relações valorosas, mais a nossa subjetividade vai gritar, mais a nossa subjetividade vai falar alto, maior vai ser a ansiedade, maior vai ser a alegria, paradoxalmente, os pensamentos vão se multiplicar. Quanto mais próximo de um caminho valoroso, maior a integralidade de emoções que nós vamos observar. Então, nesse âmbito que é, o que eu faria se eu não precisasse brigar com essas coisas? Eu estaria com ele. E eu estaria realmente com ele, sem tantas reservas. Esse é o âmbito do significado, porque na dimensão que é motivação, nós seres humanos, verbalmente construídos, nós ansiamos por significado. Tiago, então, o caminho que você fez? A luta era contra o pensamento. Você desceu um nível e viu que esses pensamentos tentam dar coerência para uma experiência afetiva. E você agora desceu um outro nível e notou que essa experiência afetiva, ela brota com tanto vigor porque ela está em uma situação que importa para ela. E o que é que você faz com isso? Nós começamos a construir uma vulnerabilização responsável. Isso quer dizer que a partir da identificação de valores, na própria relação terapêutica, a gente começa a ajudá-la a estar com abertura com esses sentimentos de insegurança. Ter uma desfusão ao observar os seus pensamentos, ter contato com o momento presente na relação terapêutica, tornar-se mais vulnerável para viver a vida que de fato lhe importa. Como é que a gente chegou a entender qual é a vida que importa para ela, tentando entender o que é que a luta está escondendo? Esse último âmbito, que se você lembrar são 6, né? O último âmbito, que é o do comportamento público, tem um anseio por competência, tem um anseio por realizar bem. E nós a ajudamos a construir esse repertório dentro da própria relação terapêutica. Eu queria que você olhasse esses 4 elementos aqui. Como é que eu busco identificar valores na prática clínica? Veja a luta que chegou como queixa para você. Veja, por exemplo, o que esses pensamentos estão tentando dar coerência. Note a experiência afetiva. Desça ao nível para ver por que o coração estava tão mobilizado, por que a alma está tão mobilizada. Reconheça quais os locais e quais os contextos que evocam toda essa subjetividade. Veja nisso o valor para o seu cliente e, a partir disso, comece a construir repertórios de direção a esse caminho significativo. Esse é um tipo de estratégia, esse é um certo jeito de identificar valores que excede a superracionalização de perguntar para ela. Porque se você pergunta para ela o que é importante na sua vida, trabalho, realização pessoal é importante, família também, família é importante. Valores nós descobrimos pelo brilho no olho, pela relação terapêutica, por identificar aquilo que está por trás da luta. Nós não identificamos valores só fazendo perguntas extremamente racionais. Minha expectativa é que ao final dessa aula aqui, você possa estar entendendo um pouco mais o que são valores, qualidades de um jeito de agir que o sujeito considera como significativos, diferenciar isso de objetivos, e saber que a forma de mobilizar valores na clínica envolve validar a luta, tentando entender qual é o seu significado. Talvez a partir desses 4 passos que eu te apresentei.